Um grande abraço para você que me segue aqui no canal. Hoje eu vou tentar responder essa pergunta. João, ele era apóstolo ou era presbítero? O porquê disso, Fabrício? Quando você pega as cartas que João escreveu, todo mundo sabe que ele era apóstolo, mas ele vai se denominar eu, João, presbítero, ou eu, João, velho. E tem mais contradições aparentes de cargos na Bíblia. Filipe foi o primeiro, um dos primeiros diáconos. Logo depois ele vira Filipe o evangelista. Paulo se converteu, virou logo apóstolo, não passou por aquele sistema de diácono, presbítero, evangelista, pastor. Antes de eu tentar explicar isso, vamos pensar em duas coisas. Primeiro, Jesus não deixou mandamento de cargos, Jesus não criou cargos. Tá? Jesus deu dons e ministério aos homens que os homens vão ter que dar conta para ele. Quando você estiver naquele grande dia, Jesus não vai chamar teu cargo, não vai chamar diácono, presbítero, PR na frente, vai chamar o teu nome. Aquilo que eu te dei, você fez? Então Jesus ele deixou isso. Segunda coisa, a igreja percebendo dons e ministérios diversos foi criando cargos, tá? Então os cargos foram criados pela igreja para sua organização. Aí você pode falar, Fabrício, tá lá na Bíblia o cargo, diácono, presbítero. Paulo até fala o que precisa para ser um diácono, o que precisa para ser um presbítero. Fala sim, mas ele vai falar de acordo com a realidade existente. Ele vai ver os cargos que existiam daquelas comunidades e vai ensinar em cima daquilo, tá bom? E na verdade, gente, a igreja primitiva privilegiava o dom. Não queria uma pessoa em um cargo que não fosse de acordo com o que ela foi chamada. Em sua maioria era assim que funcionava. Por isso essas aparentes contradições. João, apóstolo. Mas naquela fase da vida estava velhinho, queria só supervisionar, queria só pastorear, naquele jeitinho quieto dele. Então o que acontece? Ele se intitulava o presbítero. Que presbítero pode ser ancião ou supervisor. É a mesma raiz da palavra bispo. Quando esse ancião ele se tornava supervisor de uma comunidade episcopal, ele virava bispo. Mesma coisa diácono, é servir de diversas formas. Então, na verdade, Filipe, ao mesmo tempo, ele foi diácono naquela situação e evangelista na outra. Paulo foi apóstolo porque ele foi chamado para isso, apóstolo no sentido missionário de levar o evangelho. Então, o que acontece? Privilegiava a situação, a função que você exercia. Ao mesmo tempo, você poderia ser um presbítero por ser idoso e um pastor por pastorear. Em alguma situação, você poderia ser um bispo por tomar conta, mas ao mesmo tempo pastorear algumas pessoas. O que Deus se importa é com dom. Então isso leva a gente a pensar o seguinte nos dias de hoje. Não existe forma de organização certa. O que eu aconselho a você que está vendo esse vídeo, se você quer algum cargo eclesiástico, pensa nisso dentro da sua denominação. Cada denominação vai ter um cargo específico. Privilegie aquele cargo que tem a ver com o dom que Deus te deu. Não vá por pressão, porque as pessoas dizem, por exemplo, que você de diácono tem que virar presbítero, tem que virar evangelista. Muitas vezes nós temos hoje um problema. Pessoas com dons escravizadas, engessadas dentro de um cargo. Porque a pessoa era muito bom sendo diácono, mas ela como presbítero fica ali presa àquilo ali. Ou de repente a pessoa nunca foi boa como diácono, mas é uma pessoa que vai pastorear bem. Não existe isso, não tem uma hierarquia. Então, se adeque à sua denominação, tá? Se adapte, mas sempre pense em exercer aquele dom que Deus te deu. Toda essa estrutura mais simples da igreja primitiva só vai mudar quando Constantino torna o cristianismo oficial, tá? Vai mudar muita coisa, até o fim da igreja primitiva. E por falar em Constantino, o cristianismo, sendo religião oficial de Roma, trouxe muitos problemas que pararam uma grande parte de coisas que vinham acontecendo com a igreja. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Aguardo você semana que vem. Que Deus te abençoe.